Irmãos, por favor, abram as suas Bíblias comigo em 2 Pedro, no capítulo 1. Reinaldo, você pode me trazer um copo d'água, por favor? Obrigado. Irmãos, o filme Click, do famoso ator Adam Sandler, conta uma história fascinante. Nesse filme, o personagem principal, ele recebe um controle remoto universal que lhe permite avançar as coisas ruins e chatas da vida. Ele usa o controle remoto para pular certos eventos, como uma reunião familiar que ele deseja evitar, uma reunião de trabalho que não está agradando ele, quando as coisas não vão bem, em qualquer ambiente, e assim por diante. Ele usa também o controle remoto para passar quando está doente, quando está tendo uma discussão com a sua esposa. No entanto, as coisas começam a ficar complicadas para o personagem principal quando o controle remoto começa a anular as escolhas dele. E o personagem principal começa a viver no piloto automático, o que significa que o controle remoto que ele recebeu assume, então, o controle da vida dele, e ele se torna um escravo das ações do controle. Se você não viu esse filme, não vou dar spoilers, nós vamos parar por aqui. É um filme bobo, mas fala poderosamente sobre algo com o qual todos nós podemos nos identificar. Nesse mundo caído e nos nossos corações pecaminosos, todos nós queremos evitar conflitos e as partes difíceis da vida, como o sofrimento, a doença ou a perda de um ente querido. Todos nós gostaríamos, se possível, de avançar rapidamente ou de pular esses eventos estressantes em nossa vida e ter o máximo possível de diversão, felicidade e conforto. Afinal de contas, só se vive uma vez, não é verdade? E pular, então, os eventos estressantes e difíceis em nossa vida. Irmãos, nós somos modernos e vivemos em tempos modernos. E desde carros autônomos que dirigem sozinho, você apenas aperta um botão e bota o endereço e eles vão sozinhos. Há medicamentos que prometem evitar o envelhecimento. Até estimuladores musculares eletrônicos, que nos prometem músculos sem o esforço necessário. Todos nós queremos evitar esforço e sofrimento. E as tentações que o nosso mundo oferece são concebidas exatamente para nos manter no piloto automático e para vivermos a nossa vida como meros espectadores, pensando que estamos no controle, quando na verdade, como no filme Click, o controle remoto é o verdadeiro mestre. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro, ele escreve aos cristãos da época que enfrentavam tentações semelhantes. Os leitores originais de Pedro estavam sendo ameaçados por falsos mestres que viviam uma vida imoral e que zombavam da volta de Cristo e do juízo final. Pedro, então, escreve para encorajar aqueles irmãos a permanecerem alertas e a viverem à luz das promessas de Deus no Evangelho. E por que isso é tão importante? Porque nós não fomos feitos para viver no piloto automático. Em vez disso, a vida cristã a qual nós somos chamados, embora seja uma jornada difícil, oferece a promessa de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. E este é um encorajamento muito precioso para nós hoje. Nós não estamos apenas esperando que Cristo volte, enquanto nós esperamos pelo seu retorno. Quando Cristo nos libertará das dificuldades e dores desse mundo, pelo contrário, Deus fez algo poderoso em nossa vida. E Ele pretende que a nossa vida seja transformada pela sua graça e que nós reflitamos o caráter de Cristo enquanto esperamos ansiosamente pelo seu retorno. Essa é a esperança que o texto que nós leremos essa manhã nos indicará. Por isso, vamos ler juntos então a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós leremos os versículos 3 a 11, para encontrar esse encorajamento que Pedro nos dá. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Pelo poder de Deus, nos foram concedidas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vê só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Então, como nós devemos viver nesse mundo? Que incentivo essa carta de Pedro nos oferece à medida em que vivemos nossa vida à luz do Evangelho que nos salvou? O que eu acredito que o Senhor gostaria que víssemos nessa manhã, nesse texto, é que o poder e as promessas de Deus são o combustível que alimenta a nossa diligência para buscar a maturidade em Cristo e terminar a nossa vida, lá no final, bem, para a glória dele e para a nossa felicidade eterna. Em nosso mundo caído, nós não podemos nos permitir ser passivos, viver no piloto automático, porque Deus nunca pretendeu que nós vivêssemos no piloto automático. Não, Ele age em nossa vida para nos capacitar, assim como nos concedeu promessas para nos motivar a buscarmos uma vida que reflita a Cristo, enquanto aguardamos o seu retorno. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nesse texto nessa manhã. O poder e as promessas de Deus são o combustível que alimentam a nossa diligência para buscar a maturidade em Cristo e terminar a nossa vida bem para a glória dele. Eu quero salientar aqui nessa manhã 3 pontos que surgem diretamente do que Pedro está falando nessa passagem. 3 pontos que mostram o porquê e como nós devemos crescer nas virtudes mencionadas por Pedro, a fim de que possamos ser maduros em Cristo e herdarmos o reino de Deus. Então, a primeira verdade, irmãos, que nós podemos aprender nessa passagem, nessa manhã, é que o Evangelho nos garante que amadureceremos e terminaremos a nossa vida bem. Pois Cristo nos concedeu tudo o que precisamos para nos tornarmos filhos e filhas maduros de Deus em sua fé. É isso que Pedro nos ensina nos versículos 13 e 4. A garantia da nossa maturidade para terminar bem a nossa vida. Nos versículos 13 e 4, Pedro chama a atenção do leitor com uma revelação impressionante que nos ajuda a perceber que os cristãos, depois de experimentarem o poder do Evangelho para salvá-los, não são deixados a viverem segundo o seu próprio poder, a sua própria virtude, a sua própria capacidade. Não, pelo contrário, nesses versículos iniciais, Pedro esclarece algo surpreendente, que os recursos para uma vida piedosa e santa não vêm do nosso esforço. Nossos esforços nunca poderiam produzir o que nós lemos nessa passagem. Em vez disso, toda a provisão para uma vida santa e piedosa vem de Deus e está disponível para todos os cristãos, para mim e para você, sem exceção. Eu não sei se você entendeu a linguagem de Pedro no versículo 3. Ele diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Irmãos, porque nós conhecemos a Deus, se de fato nós conhecemos, porque nós experimentamos a sua obra salvadora em nós, nos unindo a Cristo, se de fato experimentamos a sua obra, nós temos o poder de Deus operando em nossa vida para herdarmos a vida eterna. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera em mim e em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para a igreja hoje. Para você e para mim. Nós não precisamos viver uma vida espiritual fraca e impotente. Há um poder sobrenatural em ação, operando em nós, em mim e em você, para nos transformar à semelhança de Cristo. E isso é profundamente encorajador. Nós não somos deixados a viver a vida cristã segundo a nossa própria força. Pelo contrário, em Cristo o poder de Deus age em nós e pertence a nós. Tudo através de Cristo. Pedro está dizendo que por meio do nosso conhecimento e da nossa experiência da glória e do poder de Deus que fluem da cruz, Deus nos conduz exatamente ao que nós precisamos para viver a vida cristã. Um mundo de promessas preciosas no Evangelho. Os leitores originais da carta de Pedro estavam sofrendo, como muitos de nós sofremos há algum tempo atrás aqui com as enchentes no nosso estado. Como muitas pessoas ainda estão sofrendo. Mas o apóstolo queria lembrar eles que a fé cristã não é um caminho de sacrifício sem recompensa. Pelo contrário, é um caminho cheio de bênçãos e promessas abundantes e gloriosas por causa do que Cristo fez na cruz. A vida cristã não é uma jornada dolorosa e sem sentido, embora às vezes possa sim ser árdua e acompanhada de sofrimento. Nós temos, eu e você, grandes e preciosas promessas. E quem fez essas promessas no Evangelho é fiel para cumprir todas elas. Pense nas promessas que Ele nos fez. Pense nas promessas que Deus fez a você. Ele irá cumprir todas elas. Pense na promessa, por exemplo, de que Ele nunca nos abandonará e estará para sempre conosco. Mesmo quando nós nos sentimos solitários e fracassados, Ele ainda está conosco. Mesmo quando estamos atolados no pecado e aparentemente sem esperança, Ele ainda está conosco. Mas Ele não está apenas com você. Ele está trabalhando em você. E essa é a boa nova do Evangelho. Deus está operando em você. E isso é importante que nós reconheçamos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera em mim e em você, hoje, e estará operando para sempre. Em Cristo, o poder de Deus está operando em nós. As boas novas do Evangelho não são, então, apenas que nós somos perdoados, por mais grandioso que isso seja, nós somos perdoados de todos os nossos pecados e temos acesso a Deus como nosso Pai Celestial. Mas o Evangelho também nos capacita e nos assegura de que podemos viver uma vida santa por causa da glória e virtude daquele que entregou a sua vida na cruz. E através dessa mesma glória e virtude, Deus nos concede acesso como seus filhos e filhas a todos os tesouros das suas maravilhosas promessas no Evangelho. É por isso que Paulo diz em sua segunda epístola aos Coríntios, nos primeiros versículos do primeiro capítulo, o seguinte: todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus, o sim. Porque nós temos em Jesus o sim de Deus para todas as suas promessas. A salvação é uma obra que começa e termina com Deus. Em Cristo, as realidades e as grandiosas promessas do Evangelho são nossas, pertencem a mim e a você. E à medida que nós conhecemos a Cristo, nós desfrutamos de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Nós adquirimos uma certeza cada vez maior e mais profunda de que nós partilhamos da sua natureza, do seu poder operando em nós e de que o céu é nosso por herança porque Ele prometeu. Por causa dessa surpreendente verdade,
Nós não devemos nos sentir desanimados pelos elevados padrões de vida e piedade que nós vemos nas páginas do Novo Testamento. A resposta da Bíblia para os nossos sentimentos de deficiência e incapacidade é que Cristo nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Cristo providenciou tudo o que poderia ser necessário para sermos piedosos, para termos um relacionamento correto diante de Deus. Por sermos cristãos, eu e você estamos em contato com tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa e feliz, de acordo com a Santa Escritura. Essa frase significativa que Pedro usa, todas as coisas, é ao mesmo tempo um encorajamento para nós e uma exortação. É um encorajamento porque significa que não há nada, absolutamente nada, que eu e você possamos fazer para acrescentar, que eu e você possamos acrescentar para obter acesso e sermos aceitos diante de Deus, do que nós já obtivemos por meio da fé em Jesus. O Evangelho é suficiente para satisfazer as exigências de Deus. E como cristãos, eu e você temos tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade e piedade que agrada a Deus e que nos traz verdadeira felicidade. Essa suficiência de Cristo são boas novas. Mas a exortação aqui é que nós devemos nos apoderar da graça que Ele nos oferece. Não podemos ficar no piloto automático, passivos. Nós devemos nos esforçar e nos apoderar da graça que Ele nos oferece no Evangelho. Nós não podemos culpar Deus por não nos dar o que precisamos para uma vida santa e piedosa, porque Ele tem nos dado tudo o que precisamos. A morte de Cristo é suficiente para salvar e suficiente para santificar, para nos levar para o céu. Então, meus irmãos, com base nessas maravilhosas promessas de que o Evangelho é suficiente para nos tornar maduros e para nos fazer terminar bem, Pedro ele vai explicar como trilhar o caminho em direção a essa maturidade cristã e como viver uma vida piedosa para terminarmos a nossa vida bem. Como é que essas boas novas de que Cristo é suficiente, de que em Cristo nós temos tudo o que precisamos para uma vida santa e piedosa, nos levam a glorificar a Deus através de uma busca diligente pela maturidade cristã, por uma busca diligente de sermos semelhantes a Cristo, o que nos garantirá finalmente a entrada no céu, no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Pedro nos ensina nos versículos 5 a 7. Então, o primeiro ponto que nós vimos, a primeira verdade que nós podemos aprender é que nós temos uma garantia de maturidade em Cristo e de terminar bem. Agora, a segunda verdade que nós podemos ver aqui nesse texto é que há um caminho que nos leva a ser maduros e a terminar bem. Então, o segundo ponto que eu quero conversar com vocês nessa manhã é o caminho para a nossa maturidade. E esse é o próximo encorajamento de Pedro nesse texto. Porque depois de recebermos as gloriosas promessas do Evangelho, o caminho para a nossa maturidade é crescer à semelhança de Cristo. E nós aprendemos isso nos versículos 5 a 7. Como nós vimos, nos versículos 13 e 4, Deus é quem nos leva a crer e a ter fé, além de nos conceder todas as suas gloriosas e preciosas promessas. O problema é que, se Deus faz todas as coisas, Deus opera em nós a regeneração e nos dá a fé, que é um dom de Deus. Deus, pelo seu poder, garante todas as coisas. Nós podemos ser tentados a relaxar em nossa devoção e crescimento espiritual. Afinal, se Deus faz tudo e age em todos segundo a sua vontade, nós podemos ter a tendência a relaxar na nossa fé e a não viver de acordo com a vontade de Deus para nós, enquanto esperamos a volta de Cristo. Podemos começar a viver no piloto automático. Podemos nos acomodar em uma falsa segurança de que o estado em que nós nos encontramos hoje é a vontade de Deus para a nossa vida. Que não precisamos nos preocupar com coisas como crescer em fé, em conhecimento bíblico, em santidade, em comunhão com Cristo e com os irmãos. Essa é uma tentação
que pode vir sobre nós. E é exatamente por isso que Pedro, depois de nos lembrar sobre as promessas do Evangelho, nos encoraja a nos esforçarmos, sim, nos esforçarmos para acrescentar à nossa fé uma busca por nos tornarmos semelhantes a Cristo. E essa busca por nos tornarmos semelhantes a Cristo é uma busca por certas virtudes que nos fará semelhantes a Cristo. Há uma suposição importante aqui, uma que nós vemos em todas as páginas do Novo Testamento. Se nós somos cristãos, se nós cremos no Filho de Deus, que Ele morreu por nossos pecados na cruz, nós desejaremos cada vez mais agradar a Cristo e fazer a sua vontade, em vez de presumirmos sobre o seu amor e vivermos no piloto automático. A nossa fé, se for genuína, ela estabelece uma cadeia de mudanças profundas no mais íntimo do nosso ser. Mudanças internas e experienciais para satisfazer a nossa fome por Deus e pela sua realidade. Esse crescimento espiritual, contudo, não é automático. Nós não podemos sentar no sofá e apertar o play na Netflix e imaginar que iremos crescer espiritualmente. Esse crescimento espiritual requer diligência e disciplina. Um crente descuidado é uma contradição de termos. Porque a graça de Deus exige e capacita o crente a ser diligente. Para usar uma ilustração do mundo automotivo, dirigir um carro manual é completamente diferente de dirigir um carro automático. No carro automático, você pisa no freio, puxa a alavanca para D, acelera e vai embora. Você não precisa fazer mais nada. Mas para dirigir um carro automático, você precisa usar a alavanca de marchas junto com a embreagem em sincronização. Você não pode simplesmente ir de primeira para a quarta marcha, senão o carro vai tremer, parar e morrer. Imagina se isso acontecer no meio da estrada. É perigoso para a nossa vida. Então, você precisa não simplesmente ir de primeira a quarta marcha sem sincronização com a transmissão. Não, você precisa, em vez disso, avançar de uma marcha para a outra, de primeira para a segunda, de terceira para a quarta, suavemente, para fazer o carro andar e permanecer em movimento. Isso é o que Pedro tem em mente aqui, com as virtudes que ele menciona, que são passos firmes, um após o outro, pela graça de Deus, rumo à maturidade, que é a semelhança a Cristo. Então, como que é esse caminho de crescimento espiritual que Pedro está nos falando? A resposta é uma lista de virtudes que marcam a vida cristã e que tornam o crente semelhante a Jesus. Devemos responder a tudo o que Deus nos dá em Cristo por meio do Evangelho, como nos diz Pedro, concentrando todos os nossos esforços para viver de uma forma que essas virtudes caracterizem a nossa vida. Mas Pedro não está dizendo aqui que precisamos acrescentar algo à obra de Cristo. Então eu preciso acrescentar essas virtudes para ser salvo. Eu preciso acrescentar certas coisas à obra de Cristo, porque a obra de Cristo não é suficiente. Não, Pedro não está dizendo isso. Ele está dizendo que, como resposta à graça capacitadora de Deus, nós temos que acrescentar certas virtudes para crescermos em maturidade, rumo à salvação. Tudo isso capacitados e motivados pelas promessas de Deus no Evangelho. Irmãos, as virtudes mencionadas por Pedro são apresentadas como degraus em uma escada, onde nós temos que dar um passo, e depois outro passo, e depois outro passo. Nós não podemos pular degraus, senão nós corremos o risco de cair. Escadas são feitas para, por mais que crianças gostem de pular degraus, e alguns adultos também, escadas são feitas para um degrau após o outro, para nós termos passos firmes e seguros e chegarmos, então, no andar superior. As virtudes que Pedro menciona são exatamente dessa forma, uma escada, onde você dá um passo após o outro, onde uma virtude produz a próxima e ajuda a próxima. Mas Pedro não entra em detalhes aqui sobre essas virtudes. E eu também não posso, devido ao tempo que eu tenho aqui. Nós vamos dar apenas uma breve e rápida olhada na lista de virtudes que Pedro menciona. Ele começa a sua lista no versículo 5.
e ele começa a sua lista com a própria fé. Ele começa nos lembrando de onde a nossa nova vida inicia. A nossa aceitação inicial do amor de Deus em Cristo. Fé é a pedra fundamental sobre a qual todas as demais virtudes que Pedro menciona são construídas. E a fé é aqui representada então como uma mulher que tem muitas filhas ou virtudes, onde o amor, como nós veremos, é a culminação de todas as virtudes. Após a fé, a primeira qualidade que Pedro menciona, que flui da verdadeira fé, é a virtude, que significa excelência ou retidão moral. Essa é a mesma palavra usada no versículo 3 para descrever Jesus. Pedro nos diz que porque somos participantes da natureza divina em Cristo, o que significa que nós nascemos de novo, o Espírito de Deus habita em nós, e nós recebemos as promessas do Evangelho, e nós somos então adotados na família de Deus, como filhos e filhas legítimos de Deus. Em Cristo, a nossa identidade é transformada. E assim nós vivemos de acordo com a nossa nova natureza, que é uma natureza de excelência e retidão moral. A fé e a virtude devemos acrescentar o conhecimento. Com conhecimento, Pedro não quer aqui dizer sofisticação intelectual, mas sabedoria prática. Sabedoria que distingue o bem do mal. Sabedoria que nos capacita a fugir do pecado e viver em santidade num mundo quebrado e caído como o nosso. O tipo de conhecimento que nós vemos a respeito em Provérbios. Como fugir do mal, como fazer o que agrada a Deus. E isso está refletido em muito do que nós fazemos como igreja. Ouvir a pregação do Evangelho e obedecer em fé, e responder em fé e obediência. Participar de grupos comunitários, onde discutimos o Evangelho e aplicamos a palavra de Deus à nossa vida. Viver em contextos de discipulado, onde nós prestamos contas e servimos uns aos outros. Ou nas nossas próprias devoções e leituras bíblicas diárias. Todas essas coisas, tudo isso, ajuda a promover esse tipo de conhecimento do qual Pedro está falando. Pedro não está falando, mais uma vez, sofisticação intelectual, uma sabedoria prática que vem da palavra de Deus para vivermos de forma a agradar a Deus nesse mundo. A próxima virtude a acrescentar à lista é o domínio próprio. Bom, eu poderia passar muito tempo aqui, porque há muito a ser dito a respeito do domínio próprio. Mas na raiz, no âmago do que nós chamamos de domínio próprio, está simplesmente a submissão de nós mesmos ao controle de Cristo, que habita em nós pelo seu Espírito. O domínio próprio não deve ser executado apenas na mesa de jantar, como muitos cristãos, infelizmente, pensam que funciona o domínio próprio, mas em todas as áreas da nossa vida. Porque para o cristão, o pecado não é mais o nosso mestre. Cristo é o nosso mestre e ele nos capacita a termos domínio próprio nesse mundo. A próxima virtude que Pedro acrescenta é a perseverança. Essa virtude é um pouco diferente, mas sem ela nenhuma das outras virtudes seria duradoura. A perseverança é a disposição mental que nos capacita a não sermos abalados pelas dificuldades e aflições da vida e a resistir à oposição do mundo e aos nossos próprios corações pecaminosos. O cristão maduro não desiste. O cristão maduro não tem o seu cristianismo como um brilho rápido de um meteoro, mas como o brilho constante de uma estrela no céu. Existem poucos testemunhos de fé mais fidedignos do que esse. A verdadeira fé persevera. Nós somos chamados à perseverança. A próxima virtude a acrescentar à lista de Pedro, no versículo 6, é a piedade, que Pedro também já mencionou no versículo 3. A piedade é uma consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. É quando você está lá no seu trabalho e você sabe que Deus está com você. Então você vive de modo digno de Deus. É quando você está sozinho no seu quarto. Somente você e os seus pensamentos, mas você sabe que Deus está com vocês, com você. A pessoa piedosa, então, vive acima das paixões e prazeres aos quais o mundo
e as pessoas do mundo estão sujeitos. Ela tem consciência de Deus em toda a vida e vive para Deus em toda a vida. Acontece que a piedade não deve existir sem a fraternidade, que Pedro menciona no versículo 7. A imagem aqui não é de uma existência fria e hipócrita, eu sou piedoso, eu sou bom, mas a piedade que se exerce na fraternidade, onde nós vivemos em família, com os irmãos e irmãs da fé, em comunidade. Que alegria poder viver em família. Apesar das nossas deficiências e dificuldades, nós vivemos uns com os outros à luz da graça de Deus, que nos encoraja e nos ajuda a avançarmos. A lista de virtudes que Pedro menciona termina com a mais elevada virtude cristã, o amor. Irmãos, é um quadro maravilhoso. A lista de virtudes que Pedro nos menciona inicia com a fé e termina com o amor. Na verdade, a fé e o amor funcionam como o início e o fim, ou como um pacote de presente embrulhando todas as virtudes e mantendo elas dentro da fé e do amor. Porque todas as virtudes que Pedro menciona, elas brotam e são sustentadas pela fé e pelo amor. E à medida que nós percorremos o nosso caminho rumo à maturidade, dependentes sempre da graça de Deus e motivados pelas suas promessas, a virtude preeminente que nós temos que ter em nossa vida, o maior testemunho da obra de Cristo em nós, é manifestarmos o amor de Cristo em nossa vida e uns com os outros. Em outras palavras, o amor é o próprio caráter de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Irmãos, esse é um retrato do que Deus nos chama a buscar em nossa vida, à medida em que seguimos a Cristo e esperamos pela sua volta. A vida cristã não é passiva, não é viver no piloto automático, mas é um caminho glorioso de alegria exuberante que exalta a Cristo em meio ao mundo em que nós vivemos. E não se esqueça de onde Pedro começou, que esse é o tipo de vida que Deus deseja operar em nós, pelo seu poder, motivados pelas suas promessas. Então, depois de traçar o caminho do crescimento espiritual que nós devemos seguir, motivados e conduzidos pela graça de Deus, Pedro nos mostra agora o fruto desse modo de vida, que nos leva à terceira verdade que nós podemos aprender nessa manhã com esse texto. Então, nós vimos a garantia da nossa maturidade, nós vimos o caminho para a nossa maturidade, e agora nós veremos qual é o objetivo da nossa maturidade. E que objetivo glorioso é esse? Nada menos do que nos proteger de nos desviarmos da verdade, de nos afastarmos do Evangelho e de nos levar à vida eterna. É isso que Pedro nos ensina nos versículos 8 a 11. Porque o objetivo da nossa maturidade é terminar a nossa vida bem. Irmãos, como consequência de viver uma vida espiritual disciplinada, Pedro menciona alguns resultados. No versículo 8 ele diz o seguinte: porque se essas qualidades, aquela lista de virtudes que ele menciona, estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está nos lembrando aqui que o conhecimento de Cristo é a base do nosso crescimento em virtude. E à medida que crescemos em virtude, nosso conhecimento de Cristo também cresce. Mas o conhecimento completo de Cristo pertence ao futuro. Nós só conheceremos Cristo completamente quando nós o vermos face a face. E isso deve nos encorajar, deve nos tornar humildes e nos encorajar. Humildes porque nós não temos conhecimento completo. E deve nos encorajar porque um dia nós teremos conhecimento completo. Nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Irmão, sempre há espaço para crescermos no conhecimento de Cristo. Mas e a pessoa que rejeita esse caminho de crescimento? Quem não tem estas coisas que Pedro menciona? Essa pessoa, diz o apóstolo, é cega,
Sua visão está embaçada e turva, a ponto de não enxergar absolutamente nada. Mas por que Pedro acrescenta, vendo só o que está perto, no versículo 9? Pois, se uma pessoa é cega, ela não vê absolutamente nada, não é verdade? Como pode alguém ser cego e míope ao mesmo tempo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pedro quer dizer que essa pessoa, na verdade, está preocupada apenas com as coisas terrenas desse mundo. E está cega para as coisas celestiais. É por isso que ela é míope. Ela só pode ver o que está perto, sendo incapaz de ver as realidades espirituais que estão longe. Tal pessoa só pode ver as coisas mundanas. Ela é espiritualmente cega. Mas há também um outro sentido para a frase que Pedro usa, vendo só o que está perto, que é basicamente o de fechar os olhos. Quando a luz do evangelho vem sobre aquela pessoa, e ela está em trevas, e ela não está acostumada, ela começa a piscar, porque a luz começa a cegar aquela pessoa. Mas em vez de manter os seus olhos abertos para enxergar, ela começa a piscar a ponto de fechar os seus olhos e se virar daquela luz. E assim ela rejeita o modo de vida semelhante ao de Cristo. Ela se afasta da obra do Espírito operando nela. E isso deve nos alertar, porque eu e você também podemos começar a piscar e a fechar os nossos olhos para a verdade do Evangelho e rejeitar a obra do Espírito. Eu e você não podemos relaxar espiritualmente, mas devemos nos encorajar e sermos encorajados pelo Evangelho a buscar e a crescer nas virtudes que Pedro menciona nessa passagem. Mas por que alguém que supostamente teria fé em Jesus se afastaria do objetivo para o qual Cristo chamou, herdar a vida eterna no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por quê? A resposta de Pedro é direta, irmãos. Essas pessoas se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados, como ele diz no versículo 9. Aqui nós temos palavras muito preocupantes e muito importantes. A mensagem mais preciosa que nós podemos ter. A mensagem mais importante em todo o universo. O evangelho da minha e da sua salvação pode ser deixado de lado da vida de alguém. Pode ser esquecida. Irmãos, que isso nunca seja dito de nós. Que nós nos esquecemos que fomos purificados dos nossos pecados. Que nunca seja dito de nós que nos esquecemos das misericórdias de Deus, que são nossas, por meio da morte e ressurreição de Cristo em nosso favor. Pedro está nos alertando para não seguirmos esse caminho, para não seguirmos essa estrada. O conhecimento do Evangelho deve produzir frutos na nossa vida. Os frutos que o apóstolo menciona. E a ausência dessas virtudes, por sua vez, significa que nós negligenciamos o Evangelho. Nós não estamos mais maravilhados com a graça de Deus no Evangelho, e nós estamos correndo perigo eterno e espiritual. Em vez de nos esquecermos, Pedro diz que nós devemos nos esforçar para confirmar a nossa vocação e eleição. Em outras palavras, nos esforçar para viver de uma forma que seja consciente com o nosso chamado no Evangelho. Que mostre a realidade do poder de Deus em ação na nossa vida. Irmãos, não podemos e não devemos nos enganar. Nós devemos examinar a nossa própria vida para ver se o fruto do Espírito está operando em nós. E se nós de fato estamos crescendo no conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a luz. A prova de que uma pessoa é salva não é apenas a sua profissão de fé. Eu confesso, eu creio. Mas o seu progresso na fé, rumo à maturidade. É o nosso crescimento em Cristo, não a perfeição, mas o progresso que evidencia a nossa vocação e a nossa eleição. É um tipo de vida que mostra a graça de Deus que recebemos, que confirma a nossa vocação e eleição. E aqui estão as notícias maravilhosas do Evangelho. Se nós confirmarmos o nosso chamado de viver pela fé de acordo com o Evangelho, resultados virão. Em primeiro lugar, Pedro diz, vocês jamais tropeçarão. Vocês jamais tropeçarão. Versículo 10. Pedro não está falando aqui de perfeição. Tendo em vista que todos nós tropeçamos em muitas coisas, como
Tiago nos lembra na sua epístola. O que Pedro quer dizer é que eu e você seremos poupados de uma derrota desastrosa pelo poder de Deus que opera em nós. Nós não seremos derrotados e não nos desviaremos do final. Eu e você perseveraremos por causa do poder de Deus operando em nós, trabalhando em mim e em você. O próprio Deus trabalhando para nos guardar. Que promessa maravilhosa, que promessa gloriosa. Eu e você jamais tropeçaremos. Ele nos guardará até o último dia, o dia da sua revelação. Mas Pedro nos dá também uma motivação final, quando ele diz no versículo 11, que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que pode ser melhor do que isso? Amplamente suprida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. À medida que nós vivemos na bondade do Evangelho, não esquecendo o perdão que recebemos, mas em vez disso, inspirados por esse perdão, buscamos essas características que Pedro menciona e nos tornamos então semelhantes a Cristo. Nós não apenas nunca tropeçaremos, porque seremos guardados pelo poder de Deus, mas o versículo 11 se torna o nosso glorioso capítulo final. O céu, novos céus e nova terra serão o nosso lar para sempre. Nós não devemos jamais nos esquecer que essas coisas são possíveis, meus irmãos, apenas por meio de Jesus Cristo. Só podemos obedecer a Cristo e desenvolver esse tipo de vida que Ele nos convida a termos, porque Ele encarnou, morreu e ressuscitou em nosso favor. Isso é, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, tomou a forma de homem, viveu em perfeita obediência, morreu na cruz castigado pelos nossos pecados. Mas não permaneceu morto, não. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vitorioso sobre a morte e o pecado, provando que, sendo Deus, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e cremos nele. É por isso que toda a exortação, a santidade na Escritura se encontra cheia do Evangelho, saturada do Evangelho, preenchida pelo Evangelho. Porque a nossa chamada à obediência tem uma ligação direta com a obediência do Deus homem, que deu a sua vida para que as nossas desobediências, os nossos pecados, fossem perdoados. É inaceitável falar da nossa obediência sem mencionar a obediência de Cristo. Nós vivemos de uma forma diferente. E somos capacitados a viver de uma forma diferente, justamente porque a obra de Cristo na cruz transforma a nossa vida e nos dá uma nova natureza. Isso significa que nós não precisamos viver como o personagem principal do filme Clique, tentando evitar as dificuldades, o sofrimento e as coisas ruins da vida, e buscando apenas prazeres superficiais que esse mundo nos oferece. Em vez disso, nós podemos caminhar com Cristo no caminho do discipulado e experimentarmos a graça de Cristo e o seu amor em nossa vida. Nós podemos ser transformados pelo seu poder que habita em nós, dia após dia. Pelo poder de Deus, eu e você já recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Que Deus nos ajude, pelo seu Espírito que habita em nós, a experimentarmos o tipo de crescimento que Pedro fala, e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, e então confirmarmos, sermos cheios de fé e encorajamento por vermos confirmados a nossa eleição e vocação. E assim, quando Cristo aparecer, no seu grande e glorioso dia, receberemos a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?